Olá pessoal, hoje vamos aprender uma tutorial sobre organização de dados em planilha eletrônica para a constituição de uma base georreferenciada. Estaremos utilizando nessa tutorial o aplicativo LibreOffice Calc, que é semelhante ao Excel. Mas as instruções que serão dadas nessa tutorial também podem ser executadas no Excel ou em outro aplicativo semelhante. Bom, nós estamos vendo aqui os dados que foram coletados na disciplina que nós estamos ministrando, que é Cadastro Georreferenciado 2. Estou tomando como base aqui um trabalho que foi apresentado por um dos alunos, O nome não é importante, porque isso aqui pode acontecer com qualquer aluno, e geralmente acontece com boa parte dos alunos que estão aprendendo. Então o objetivo dessa tutorial é esclarecer algumas dúvidas e tentar resolver alguns problemas que normalmente ocorrem quando se está trabalhando com uma base georreferenciada dessa natureza. Então vamos observar a estrutura dos dados. Nós temos aqui 6 linhas, sendo que a primeira linha da planilha é a linha dos títulos, que estão nos cabeçalhos. Inclusive está em negrito, e as outras 5 linhas são de 5 pontos que foram georreferenciados. Aqui está a descrição do local, depois na sequência tem latitude e longitude, o nome do aluno e a data de edição. Bom, observe inicialmente que nessa estrutura tem uma coluna vazia. Foi deixado aqui, talvez por descuido ou por engano, uma coluna que é a coluna C. Ela não estava assim aberta, ela estava fechada, talvez por isso até que não tenha passado, que tenha sido despercebido pelo aluno. Então, mas se a gente pegar aqui a coluna C e abrir, a gente vai observar que realmente trata-se de uma coluna que ficou vazia. E isso não pode acontecer, nós não podemos ter nem colunas vazias dentro no interior dos dados e nem linhas vazias, tem que ser uma continuidade, sem espaços. Então o que nós vamos fazer? A gente vai selecionar a coluna aqui clicando na letra C, que é o cabeçalho, e aí com o botão direito do mouse, você vai clicar com o botão direito do mouse aqui em cima, no cabeçalho, e vai escolher a opção excluir colunas. Muito bem, com isso a gente excluiu a coluna, e agora então não tem mais coluna vazia, a coluna C passa a ser a coluna da latitude. Muito bem, essa questão então foi o primeiro problema que foi resolvido. Bom, o segundo problema também é uma questão muito simples, mas é uma questão de grafia. Aqui você tem, por exemplo, Parque Nacional do Superagui, está junto, o nacional com o do, a gente vai fazer essa separação. É uma questão bem simples, mas que ajuda na organização dos dados. Então vamos conferir aqui a acentuação, se todas as palavras estão acentuadas corretamente, se todas as palavras estão escritas corretamente. Fazendo um crivo geral aqui na estrutura dos dados, a gente pode observar que, no geral, não tem nenhum problema nem de ortografia, nem de acentuação. Aqui, o nacional foi abreviado, mas não tem problema, você pode deixar assim, Parque Nacional do Superagui. Se quiser manter, ou se quiser escrever por extenso, também fica a critério de quem está construindo a base, tá? Bom, agora sim, pessoal, a gente vai organizar aqui a parte mais importante da nossa base georreferenciada, que são as coordenadas geográficas, latitude e longitude, que aqui tem vários probleminhas, tá? Bom, vamos começar com o primeiro problema dele. Você está observando aqui que está aparecendo separador de milhar, Separador de milhar, milhar, milhão e por aí vai. Então isso aqui não pode acontecer. Esse dado não pode ter separador de milhar. Então como é que eu vou resolver isso? Eu vou selecionar todas as células, como vocês estão vendo aqui, selecionei com o mouse. E na seleção eu vou clicar com o botão direito do mouse. E vou escolher a opção formatar células, que está lá embaixo, aqui no LibreOffice Calc, formatar células. Tá? Aí ele vai abrir essa caixinha, nessa caixinha aqui já apareceu a parte dos números, que é a primeira. Então você observa que a célula está formatada com a categoria de número. Aqui está o formato do número, só que aqui embaixo está habilitado o seletor que é o separador de milhar. Então eu preciso
desselecionar essa caixinha. Ó. Então preciso clicar aqui, pronto. Aí tirei da caixinha, não vai mais aparecer o separador de milhar. Tá? Então quando eu der OK, vocês vão ver que aqueles pontinhos desapareceram. Ótimo, esse problema foi resolvido. Mas agora surgiu um outro problema. Qual é? Não está aparecendo a separação das casas decimais. Porque aqui nós estamos trabalhando com coordenadas, né? Nós temos aqui 25 graus de latitude e menos 25 graus de latitude e menos 48 graus de longitude. O que acontece é que eu preciso incluir um ponto, né, após o 25 e após o 48, senão o sistema não vai interpretar. Então, como é que eu faço isso? É muito simples, né? Eu posso fazer um por um. Depois do 25, eu estou colocando um ponto aqui, ó. E vou fazer isso agora, né, manualmente. Estou inserindo esse ponto aqui na estrutura da minha tabela, né? Depois do 25 graus negativo, eu estou colocando ponto. Vou fazer o mesmo também depois do 48. Depois do 48 graus, coloco um ponto. Já que nós estamos trabalhando aqui com coordenadas que são graus decimais, tá? Que é uma das categorias dos tipos de representação de coordenadas geográficas. Não é a única, né, de latitude e longitude, mas foi a que nós utilizamos. Então vamos conferir para saber se ficou certinho. Ó. Menos 25 ponto e o restante da informação. Tá? Esse formato se repete tanto nos dados da latitude quanto da longitude. Está tudo certinho? Basta a gente salvar então. Salvei o arquivo. Tá? E agora vamos fazer um teste para saber se a gente consegue inserir ele no Google My Maps. Então vou agora abrir o aplicativo Google My Maps. Tá? Bom, eu já tenho aqui um projeto do Google My Maps que eu criei. O que eu vou fazer agora é adicionar a camada. Então vou adicionar a camada, clicando nesse botãozinho. Vai aparecer aqui uma camada sem título. Logo abaixo eu clico em importar. E aqui eu vou procurar, eu vou selecionar um arquivo no meu dispositivo. Eu vou lá na pasta onde está aquele arquivo que eu estava trabalhando. Eu chamei ele de planilha tutorial, está numa pasta específica aqui. Eu estou trabalhando na disciplina. Selecionei, ele está em formato XLSX, porque era a extensão original da planilha. Então vou clicar aqui em abrir. Ele já está fazendo o upload. Já reconheceu a latitude e a longitude, que é um bom sinal. Significa que ele reconheceu automaticamente, eu não preciso selecionar. Vou clicar aqui em continuar. Ele pede uma coluna para identificar os marcadores. Eu vou colocar o nome do local, né? Identificar os marcadores, vou clicar em concluir. E aí, vamos verificar se tudo der certo. Os dados vão aparecer no mapa, é o que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, deu certo. Estão aqui os 5 pontos, né, que foram... que estavam, né, na planilha que vocês estão vendo aqui de novo do LibreOffice Calc. Esses 5 pontos aqui que foram organizados nessa base georreferenciada, agora aparecem no aplicativo Google My Maps, né, nos seus locais característicos, né. Aí nós temos que conferir, né, não foi feita essa conferência, conferir um por um para saber se realmente ele foi posicionado sobre o local correto. Tá? O que nós estamos verificando aqui é a questão do formato da planilha, que esse aqui é um formato que vocês devem utilizar para poder fazer essa representação, tá? Bom, e aí uma outra dica, pessoal, dependendo do sistema que você estiver utilizando, o ponto aqui pode ser que não funcione. Alguns computadores, né, dependendo das configurações, para você fazer a separação das casas decimais, você não vai usar o ponto, vai usar a vírgula. Então tem que estar muito atento com isso. Pode ser que o sistema não reconheça o ponto, e você tem que mudar, né, fazer a substituição, né, substituir do ponto para a vírgula. É simples, no lugar do ponto você coloca a vírgula, né? Estou só fazendo aqui um demonstrativo, não vou fazer isso, tá, em todos, mas aqui, por exemplo, desculpa, digitei errado, né, mas a vírgula, não, coloquei a vírgula, o meu sistema não reconhece, eu não consigo fazer isso porque ele está configurado para arredondar. Né? Então por isso que ele não está, no meu sistema ele não está reconhecendo isso. Mesmo se eu quisesse fazer, eu não conseguiria, eu teria que trocar aqui o formato de número para um formato de texto, tá? Agora no sistema de vocês, na configuração do computador de vocês, talvez vocês precisem fazer a separação por meio de vírgula, né? Você vai descobrir isso
se porventura surgir algum probleminha e você não conseguir importar a informação no Google My Maps, tá? Então fiquem atentos, essa é a estrutura que deve ser feita para os dados georreferenciados. Um abração.